Olá, pessoal. Eu sou Cristiane Cássio. Estarei com vocês nessa aula de levantamentos epidemiológicos em odontologia. Inicialmente, conceitual, o que é um levantamento, né? É um dos tipos de estudos epidemiológicos e é um instrumento para a gente medir a extensão, a ocorrência de um problema ou agravo à saúde de uma determinada população. Então, ele é um estudo classificado como um estudo seccional ou transversal, né? Em que a postura desse investigador ela vai ser observacional, essa observação será em um único momento do tempo e será avaliado cada um dos indivíduos que compõem essa avaliação, ou uma parte dela, que é uma amostra, que a gente vai comentar um pouco também nessa aula de hoje. E aí, trazendo o conceito do livro de epidemiologia, o que é mesmo um estudo seccional ou de corte transversal, são essas investigações que produzem uma foto, né, um instantâneo da situação de saúde de uma determinada população ou de uma comunidade, com base na avaliação do estado de saúde de cada um dos indivíduos que constituem esse grupo, essa população. E a partir daí a gente consegue produzir indicadores de saúde, por exemplo, um coeficiente de prevalência, né, para aquele grupo examinado. E trazendo agora para a odontologia, né, a aplicação desses estudos para a saúde bucal, para que a gente tem esse objetivo, né? Para coletar informações, né, sobre as condições de saúde bucal de uma determinada população. Então, são chamados estudos transversais ou de prevalência, como eu mencionei, como vantagem, eles são de fácil realização, então, dentro dos estudos epidemiológicos, os estudos transversais são os mais populares, né? São os mais realizados. E tem um baixo custo, uma vez que a gente examina um grupo em um determinado momento. E a maioria deles trabalha com uma parte da população chamada amostra. Então, esse levantamento, ele nos propicia uma avaliação da situação epidemiológica dessa população. E é extremamente útil para o planejamento e execução das nossas ações e serviços em saúde. Então, pensando nos que trabalham na estratégia de saúde da família, por exemplo, ao chegar nessa comunidade, o ideal é que a gente faça um levantamento dessas condições de saúde bucal para identificar os problemas que são prioritários, se é a cárie dentária, se é doença periodontal, se é fluorose, grupos prioritários, tem uma alta ocorrência de câncer bucal em idosos, por exemplo. Então, daí, a gente prioriza o problema da situação de saúde e vai executar o nosso planejamento local em saúde, né? Vocês vão ter esse módulo de planejamento, então, o primeiro momento do planejamento é o diagnóstico. E para isso serve um levantamento epidemiológico. E, consequentemente, para que a gente possa resolver os problemas encontrados, né? Os problemas que foram identificados durante essa fase de diagnóstico, propor, né, um plano de intervenção. Então, como objetivo do levantamento, conhecer a realidade da saúde bucal de uma determinada população e a sua necessidade de tratamento, né, qual é a maior necessidade naquele momento, acompanhar ao longo do tempo, a partir desse primeiro levantamento, vou realizar um planejamento, um plano de ação, um projeto, por exemplo, né, uma intervenção em saúde, e posso fazer um outro levantamento posterior, ao final de 6 meses, um ano, por exemplo, para monitorar, para estar acompanhando essas alterações nos níveis e padrões de doenças. Como mencionado, para subsidiar, para dar informação para esse planejamento nesse primeiro momento, né? E também para avaliar o impacto dos serviços e programas de saúde bucal, além de permitir ao longo do tempo, né, as comparações ou do mesmo local ao longo do tempo ou de diferentes áreas geográficas. Como vantagem, baixo custo, ele pode proporcionar um alto poder descritivo, eu posso estar avaliando vários fatores, várias variáveis, informações ali relacionadas ao processo de saúde e doença, assim como mais de um desfecho em saúde, então eu posso avaliar cárie, doença periodontal, fluorose, maloclusão no mesmo levantamento. Tem uma simplicidade nessa análise dos dados, com relação à limitação, né? A gente pode ter alguns vieses aí, alguns erros inerentes ao processo de seleção dos participantes da amostra, e ele tem uma limitação em relação a testar fator de risco ou testar hipóteses causais. Não é o estudo de escolha para avaliar causas de doença. Para isso, a gente precisa ter um acompanhamento ao longo do tempo, avaliações periódicas, que seria um outro estudo, que é o estudo de coxo, por exemplo, que não é o caso do estudo transversal. Falando da parte mais operacional, né, que inclusive vocês vão fazer enquanto é atividade desse módulo. O que é que a gente precisa pensar, né, considerações aqui iniciais para planejar um levantamento. O que eu vou fazer? Qual é a extensão desse levantamento? Para quê? Qual é o meu objetivo? Em que condições? Quantas, né, pessoas eu tenho envolvidas?
para que eu possa planejar. E isso vai determinar a extensão, né? Quantas pessoas eu vou conseguir avaliar o tamanho da minha amostra, por exemplo, ou se eu vou avaliar toda a população. Qual é a complexidade, quantos agravos eu vou poder incluir, quantas faixas etárias, e que está relacionada diretamente aí com a minha disponibilidade de recursos humanos e materiais, para que eu possa avaliar a viabilidade operacional. É possível avaliar toda a população, ou eu tenho que trabalhar com subgrupos? É possível, nesse momento, avaliar com a minha disponibilidade de tempo, de recursos, todas as faixas etárias, as idades índices, ou eu vou fazer inicialmente com os escolares do meu município? Então, avaliada essa etapa, né, inicial, que sempre vai estar aí relembrando da necessidade de avaliação dessa disponibilidade, da viabilidade, eu vou contactar as autoridades locais, né, e obter também autorização para pesquisa. Por exemplo, se eu vou fazer um levantamento em escolares, eu preciso conversar com essa escola, com a diretoria da escola, ou com a Secretaria de Educação, com o meu gestor, né, meu coordenador de saúde bucal, eu também preciso fazer essa conversa com a minha equipe, né, eu vou ter a ajuda da auxiliar, do agente comunitário em saúde. Então, quem é que vai estar envolvido comigo nessa atividade? E aí, primeira coisa que eu preciso é obter autorização. E também autorizações dos pais, para que a gente possa, por exemplo, fazer esse exame dos escolares, que aí já é uma outra etapa, uma vez que a escola autorizou, a Secretaria de Educação, a gente vai começar com essa outra etapa de autorizações. Então, primeira coisa é definir os objetivos e como é que vai ser feito esse estudo, né? Quanto tempo eu disponho, que agravos eu vou estar avaliando, que indicadores eu vou estar utilizando, que dialoga, né, com os meus objetivos. Vou falar de uma forma geral das principais etapas e depois a gente vai comentando sobre cada uma delas. Selecionar a amostra. Quem são esses indivíduos que vão participar do meu exame? Se houver mais de um examinador além de mim, que eu sou a dentista da equipe, por exemplo, da saúde da família, eu preciso fazer um momento de calibração, para que esses examinadores eles consigam examinar de uma forma padrão, né? Estarem vendo da mesma forma, né? E posso até, inclusive, fazer algum teste de concordância. Preparar a parte operacional, com a seleção dos instrumentos, reprodução dos questionários, ver o material que eu vou precisar, EPIs, né? Tudo organizado, eu vou partir para a condução dos exames, para a coleta de dados propriamente dita e aplicar os questionários. Terminei essa etapa, eu vou analisar meus dados e apresentar os resultados. Então, vamos lá. Primeira coisa, na definição dos objetivos, eu tenho que pensar no meu período, né, de tempo que eu tenho disponível, começo, meio e fim, ou seja, o prazo que eu tenho vai influenciar diretamente no que é que eu vou conseguir fazer, o que é que eu quero alcançar. E aí, se existe também alguma definição, alguma orientação técnica, política para a realização desse levantamento, como, por exemplo, o SB Brasil, que precisa ser realizado a cada 2 anos, né? Era para ter acontecido em 2020, mas por conta da pandemia e questões políticas, está sendo finalizado agora, 2022, e que é uma diretriz da nossa Política Nacional de Saúde Bucal, a utilização da epidemiologia e o monitoramento do impacto da própria política. Então, a cada 10 anos ele acontece, existe já essa definição política. No meu município, existe também um direcionamento de estar fazendo esse levantamento, e na própria estratégia, né, durante a etapa inicial da análise da situação de saúde, é orientado que as equipes façam também um levantamento, né, esse diagnóstico. Vou trazer aqui, a título de exemplo, o, os objetivos, tanto geral quanto específico, do levantamento que foi realizado no município de Salvador, em 2015, né? A gente tem agora também o nacional, mas eu achei que o do município dialoga também mais próximo com vocês que estão na realidade municipal. Então, por exemplo, nesse levantamento, o objetivo geral foi produzir informações sobre as condições de saúde bucal da população do município de Salvador e subsidiar o planejamento e avaliação de ações no âmbito do SUS, contribuindo na perspectiva de uma estruturação do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, né? Que é isso que traz, inclusive, a nossa Política Nacional de Saúde Bucal, trabalhar baseado na vigilância, nesse monitoramento, nessa avaliação ao longo do tempo. E trazendo agora os objetivos específicos, estimar, na população de 18 a 36 meses, né, os bebês, 5 anos, 12, 15, 19, 35 a 44, que são as idades índices propostas pelo OMS, e 65 a 74, a prevalência e a gravidade da cárie dentária. Identificar na população adulta e idosa a ocorrência de
doenças periodontais, né? Sangramento gengival, cálculo e bolsa periodontal. Identificar na população de 12 anos e adolescência a prevalência e a gravidade da fluorose dentária. Nessa mesma faixa etária, identificar a prevalência do traumatismo dentário e estimar a necessidade e o uso de próteses para avaliar a questão do dentulismo, né, nas faixas etárias de adolescentes, adultos e idosos. Então, esses são os objetivos específicos desse levantamento. Ainda sobre os específicos, estimar a morbidade referida. Então, a pessoa avaliada que vai falar sobre a dor de origem odontológica nos últimos 12 meses para todas as faixas etárias, a partir de um questionário, né, estruturado. Então, avaliar também a questão do acesso, né, a utilização de serviços de saúde nos últimos 12 meses, fornecer subsídios aos profissionais da área de saúde bucal, né, visando promover esse planejamento, a gestão e avaliação das ações de saúde bucal no município, e subsidiar pesquisas, né, que possam acontecer posteriormente a partir desse banco de dados, que visa o estabelecimento de relações entre os dados encontrados e a realidade socioeconômica e demográfica da população do município de Salvador, né, de acordo com o Distrito Sanitário. Pronto, definidos os objetivos, quais são? Se eu já defini aí que eu vou avaliar cárie dentária, fluorose, doença periodontal, eu preciso pensar a partir desses problemas que serão pesquisados em índices epidemiológicos. Então, para avaliar a cárie dentária, qual o índice que eu vou utilizar? O CPOD, o CEL? Que instrumento de coleta eu vou precisar? Do questionário, né? Uma sonda da OMS, um espelho, né? Em relação ao instrumento odontológico, e lembrando dos EPIs, que condições de exame? Luz natural, um ambiente arejado, né? Eu tenho que pensar nas cadeiras, na mesa, toda essa logística, antes de ir para campo. Eu já tenho que ir com tudo isso organizado. Com relação aos índices, né, vocês já tiveram aula de epidemiologia da saúde bucal e já conheceram esses índices, né? Então, é um valor numérico que vai descrever, vai expressar, né, numericamente a situação relativa de saúde de uma população. E aí, a gente está falando aqui dos índices de ocorrência, né? E aí, lembrando do CPOD, do CEL, do índice de DIN, do CPI, do PIP. E para a escolha desses índices, alguns critérios são avaliados, como clareza, ele precisa ser claro, simples de ser aplicado e objetivo, ele tem que ter informações válidas, né? Validade se refere à qualidade que ele vai possuir de produzir informações que se aproximam da verdade. Confiável, né? Sensível, consiga detectar os verdadeiros doentes, né? E que ele tenha uma aceitabilidade, tanto da parte de quem está aplicando o índice, e quanto da pessoa que está sendo examinada para a obtenção dos dados para o cálculo do índice. Porque se ele gerar muito desconforto, muita dor, for muito longo, muito extenso, o paciente, né, o usuário, enfim, ele vai desistir de terminar o exame porque se torna doloroso ou cansativo, também não é interessante. E relembrando quais são os índices utilizados na saúde bucal, então, levando em consideração a orientação da Organização Mundial de Saúde, e que também é replicada aqui no nosso levantamento nacional, no SB Brasil, pelo Ministério da Saúde, para a cárie dentária, né, avaliando a condição dentária e também necessidade de tratamento. E temos o índice CPOD, né, para dentição permanente, e o CEL para dentição decídua. Para a doença periodontal, utilizamos o CPI, o índice periodontal comunitário, e o PIP para a questão da perda de inserção. E para as crianças, né, para a dentição decídua, o AG, o índice de alterações gengivais, para avaliar a maloclusão. Para dentição permanente, o DAI, o índice de estética dental, e para a dentição decídua, o índice de maloclusão. Fluorose, o índice de DIN modificado, e para dentulismo avaliamos tanto o uso quanto a necessidade de prótese. Com relação às idades, aqui referenciando novamente o levantamento de Salvador, qual foi a opção deles, dialogando muito, né, com o levantamento nacional que tinha sido realizado anteriormente, no SB Brasil. Então, para a faixa etária dos bebês, 18 a 36 meses, só foi avaliada a cárie dentária, assim como para os 5 anos, representando a dentição decídua completa. Para os 12 anos, entrou a cárie dentária, o traumatismo e a fluorose. Para adolescentes, cárie, traumatismo, fluorose e já avaliada o edentulismo, né, através do uso e necessidade de prótese. Para a população adulta e idosa, foi avaliada a cárie dentária, a condição periodontal e o edentulismo. Então, essas são as idades índices, né, preconizadas pelo OMS, pelo Ministério da Saúde, e seus respectivos grupos etários, né? Então, 18 a 36 meses, a gente consegue avaliar a cárie em bebês.
Aos 5 anos, as doenças bucais, ocorrência da dentição decídua. 12 anos é uma idade índice de monitoramento de avaliação global da cárie dentária, então sempre vai estar incluída, né? Meta da OMS, inclusive, aos 12 anos. Adolescentes, 15 a 19, então a gente consegue avaliar a evolução da cárie ao longo da idade e também a ocorrência da doença periodontal na adolescência. 35 a 44 anos, para nos trazer informações sobre a saúde bucal no idoso, e 65 a 74, perdão, no adulto, gente, 35 a 44, e para o idoso, 65 a 74 anos. Então, esse é o modelo de um odontograma, né, que a gente registra a condição da cárie dentária, por exemplo, avaliando a ocorrência na coroa, e essa sequência que a gente vai ver no sentido horário. Então, aqui nessas caselinhas, né, a gente vai registrar a situação da cárie dentária da coroa através de códigos, né, porque não dá para a gente escrever e demandaria muito tempo. Rígido, cariado, né, restaurado, pendido por cárie. Então, a gente vai trabalhar com códigos. Daí a gente tem, né, entre aspas, uma pesca, na verdade, esse resumo dos códigos para estar consultando ali durante o momento do exame. Então, esse código vai variar numericamente de 0 a 9 e T para situações de trauma. Então, dentro de cada caselinha, vamos colocar os respectivos valores. Começando esse exame no sentido horário, do 18, né, se a pessoa tiver, ou do 17 para o 11. Então, eu vou estar examinando, por exemplo, o meu anotador registrando aqui na ficha de exame. Ao chegar na unidade 11, eu posso parar para conferir se eu e meu anotador estamos na mesma unidade dentária. Então, eu posso falar cheque. Eu cheguei no 11, ele já sabe que agora eu vou passar para o 21, para não ocorrer erro de registro, né? De repente, eu estou falando um código aqui do 14, mas o anotador colocou no 13. Então, a gente vai falando na sequência os códigos, né? 0, 1, 2, 3, 4, e aí, quando chegar no 11, eu faço esse cheque. Continuo meu exame, sentido horário, até o 28, vou descer para o 38 e continuo falando os meus códigos e posso fazer também o cheque entre o 31 e o 41 até finalizar o exame na unidade 48. Então, esse é um exemplo, gente, do SB anterior, só para ilustrar mesmo, né, da ficha de exame com algumas informações gerais, como as informações sociodemográficas, né, sexo, idade, grupo étnico, se mora idade em anos e idade em meses só para os bebês. Se mora em zona rural, zona urbana, e aí as condições da saúde bucal, né? Como a questão da ossipatias, da maloclusão, edentulismo, fluorose, cárie dentária, necessário tratamento, doença periodontal e alterações de tecido mole. E a parte de um questionário para avaliação socioeconômica e também de acesso e percepção da saúde bucal, que podemos incluir essas informações, essa coleta. Colocamos disponível para vocês alguns modelos de ficha, né, do SB Brasil, de Salvador, do PSE, para que vocês possam escolher a que mais seja de acordo com a necessidade de vocês para esse exercício da disciplina. Com relação ao exame, né, precisamos padronizar as condições de exame, né, idealmente também por recomendação da OMS, sem escovação ou secagem prévia. Se houver necessidade no momento do exame de usar uma gase, por exemplo, para remoção do biofilme, que esteja difícil fazer esse exame, a gente pode dispor dessa opção, ou retirar na superfície oclusal, por exemplo, com a ação do OMS, também o biofilme ali presente para conseguir ver melhor. Mas a escovação não vai acontecer antes do exame pela questão de uma possível inflamação, uma gengivite, uma inflamação gengival, e isso levar à ocorrência de um sangramento, né, com o estímulo da escovação e tornar difícil também a visualização durante o exame. Então, esse exame ele vai ser conduzido sobre luz natural, em condições adequadas de iluminação, buscando o local mais claro, né, próximo da janela, um ambiente aberto, para facilitar a nossa visualização. O que é que eu vou precisar de material? Né? Um espelho bucal plano, a sonda IPC ou a sonda do OMS, uma pinça clínica para pegar esse material, compressas de gás, toalha de papel, né, para lavar e secar as mãos, o material, recipientes para estar separando o material que está esterilizado daqueles que já foram utilizados, os EPIs todos, né? O lápis, a borracha e a ficha de exame, se houver também uma prancheta para apoio, para suporte dessa ficha. Lápis a gente recomenda e não caneta, porque pode acontecer de errar na hora do preenchimento do examinador, né?
não conseguiu ouvir direito aquele código, precisar fazer alguma correção, então, para não manchar, a gente recomenda a utilização do lápis. Posição do examinador, né, do cirurgião dentista, do anotador, por exemplo, numa escola. Então, posicionar esse examinador em frente à criança, ou um pouco mais à lateral, e o anotador do lado, para que ele possa estar ouvindo os códigos ali que o examinador vai estar mencionando durante o exame. Diversas situações, pessoal. Aqui, por exemplo, em escola, a gente colocou aqui voltado para a janela, para ficar mais visível, né? Mas aqui a gente estava fazendo também exame depois a ART, numa escola, um projeto de extensão. Mas a gente pode colocar também a criança sentada. Aqui, exame, né, em área aberta, exame em domicílio, exame em pacientes acamados. Então, a gente tem diversas situações que a gente vai precisar adaptar, além daquela condição ideal, por exemplo, em escolas que a gente tem o suporte das cadeiras para examinar melhor. Com relação à seleção das pessoas que vão participar, né? Se eu conseguir examinar, por exemplo, todos, que é mais difícil, numa escola, a gente vai estar fazendo um censo, né, com toda a população. Mas o que é mais comum é a gente trabalhar com a parte da população que é a amostra. E para a seleção dessa amostra, eu preciso fazer um cálculo amostral, dependendo do tamanho dessa amostra, por exemplo, usando um recurso de uma calculadora estatística que a gente encontra, né, na internet. Posso pensar em trabalhar com uma amostra estratificada, levando em consideração que eu preciso ter grupos de acordo com aquelas idades, índices e grupos etários que eu decidi avaliar de acordo com os meus objetivos específicos. Então, o que é mais comum é a gente lidar com a impossibilidade de examinar todo mundo. Daí a gente usa o recurso da amostra, porque demanda mais tempo, demanda mais material, demanda mais pessoal, né? Recursos humanos e materiais. Então, o mais comum é a gente trabalhar com amostras. Existe, dentro aí da contribuição da estatística, alguns tipos de amostra, né? Por exemplo, tem uma amostra não aleatória, chamada de voluntário, que você convida as pessoas a quem querem participar, né? Que aí a gente pode lidar com o viés nessa seleção de virem aqueles menos ou mais motivados. Ah, eu quero participar de tudo relativo à saúde bucal, eu quero saber como é que está a minha saúde bucal. Ou vem aqueles que têm piores condições de saúde bucal, que acham que vai ter ali o acesso a um profissional, que isso pode facilitar o acesso dele ao tratamento e vir, né, como voluntário, justamente aquelas pessoas com as piores condições de saúde bucal e não representar o todo. Porque essa amostra, ela precisa ser representativa da população de origem. Então, ela precisa conseguir captar as características de todos os grupos, né, envolvidos naquela população. Ou a amostra, ela pode ser selecionada pelo pesquisador, né, de uma forma aleatória. Ou a gente pode usar também outras estratégias, como uma amostra sistemática, mas lembrando sempre que eu preciso garantir essa representatividade do todo e desse tamanho mínimo, que é determinado pela estatística. Qual é o mínimo de pessoas que eu preciso examinar para que ela seja representativa? Existem essas possibilidades, que aí não daria tempo a gente, né, se aprofundar aqui no conteúdo dessa aula de hoje, que é a amostra aleatória simples, a sistemática estratificada por conglomerados, inclusive conglomerados em estágios. Essas todas são aleatórias. Gente, o que significa uma amostra aleatória? Que eu dei chance a todos de participarem, né, diferente de conveniência do pesquisador ou a voluntariado. Em uma amostra aleatória, todos têm a chance de ser selecionados. Vou só exemplificar com a primeira. Na amostra aleatória simples, a gente utiliza o mecanismo de sorteio, similar da loteria, né? Ou a gente vai usar aquele bingo com as bolinhas, ou a gente vai colocar uma urna e sortear os números, ou a depender, né, que é o que a gente usa mais, amostras grandes, uma tabela de números aleatórios gerada pelo próprio Excel, em que a gente vai numerar todos os membros da população e vai sortear esses números, e as pessoas sorteadas é que farão parte da minha amostra. Então, existe também outras possibilidades de fazer uma amostra aleatória sistemática estratificada por conglomerados, e aí vai depender, né, das suas condições também de amostragem, né? Porque, por exemplo, a sistemática eu tenho que ter um ordenamento. Eu poderia fazer uma sistemática se eu trabalho na saúde da família, que eu tenho um prontuário dos pacientes, ou numa escola, que eu tenho o registro de matrícula dos alunos. E aí eu vou dispor dessa técnica de amostragem. Feita a seleção das pessoas participantes, eu vou treinar minha equipe, né? Se for apenas eu vou estudar, né, os critérios de exame. Mas se eu tiver mais de um examinador,
Mas é importante eu alinhar também e falar sobre a ficha com o meu anotador, se for só eu, uma dupla, né? Só eu e meu anotador, para testar o instrumento. O que é um pré-teste de instrumento? Aplicar para alguém, antes mesmo de ir para a coleta, para ver se as perguntas estão claras, se o meu anotador está compreendendo todos os campos, alinhar com ele essa questão da ordem do exame. Se tiverem perguntas como a parte socioeconômica, sociodemográfica, algumas informações sobre os hábitos relativos à saúde bucal, então é importante que eu aplique para outra pessoa para testar se está clara a pergunta. Se eu tenho mais de um examinador nessa equipe, aí eu preciso ir para a etapa de calibração dos examinadores nos índices, nos critérios de exame, para verificar se todos estão diagnosticando de forma correta e padronizada, né? Treinar meu anotador, treinar quem vai estar dando essa logística como monitor, se houver essa pessoa, para ir buscar a criança na sala, para chamar, para a questão do material, arrumação, para uma escovação posterior, se houver uma aplicação tópica de flúor, estabelecimento antes mesmo, deixar tudo claro, bem descrito, dessa rotina de como vai ser essa logística em campo. A calibração, ela visa estabelecer esse padrão uniforme, né, que os examinadores estejam vendo no exame epidemiológico da mesma forma, né? E aí a gente, quando faz esse processo de calibração, inclusive calcula alguns índices de concordância, para ver se está tendo consistência. Se ao repetir o exame, né, as pessoas estão vendo da mesma forma, ou se uns estão vendo mais forosos do que outro, por exemplo. Isso é feito e interexaminadores. O que é o interexaminador? Eu comigo mesmo. No SB Brasil, por exemplo, a cada 10 anos, cada 10 exames, a gente repete um. Por quê? Para ver se ao longo do tempo eu estou mantendo o meu mesmo critério de exame. Eu, intraexaminador. E interexaminadores, se eu tiver mais de um examinador, se a gente está vendo da mesma forma, no exame epidemiológico. O objetivo é que a gente assegure, né, essa interpretação, compreensão e aplicação uniforme daqueles critérios e códigos dos exames por todos os profissionais envolvidos nesse exame. E que cada profissional faça esse exame de forma constante, que não tenha alteração. Só a fim de informação, gente. É a padronização para reduzir esses erros intra e examinadores, a gente precisa examinar pelo menos 10 pacientes para verificar essa consistência. Então, se tem eu e uma e Tati, né, somos examinadoras, nós duas vamos examinar os mesmos 10 pacientes e haver uma comparação entre nossos exames e calcular a concordância, né, se a gente está vendo da mesma forma. Então, tem alguns indicadores para avaliar essa concordância, que eu não vou me deter aqui para a gente não ficar, né, tão extensa a aula, ficar cansativa para vocês. Então, é só para que vocês possam conhecer que existe essa etapa também. E do treinamento dos anotadores. Então, é dessa forma que a gente faz, né, o mesmo paciente ele vai ser examinado por esses dois examinadores ou mais, várias vezes, para a gente verificar essa consistência. Então, eles são colocados, né, essas cadeiras com os pacientes em série, e aí vai tendo esse rodízio, esse revezamento dos 5 examinadores, por exemplo, como demonstrado nessa imagem. Tudo ok, calibrar os profissionais, né? E aí vamos ver a parte operacional mesmo. Então, as autoridades locais já foram contactadas, fizemos um vamos fazer um cronograma da atividade. Quanto tempo a gente vai estar em campo coletando os dados, horários, turnos direitinho. Quem são as pessoas que vão estar ajudando? O agente comunitário vai ser o monitor, né? O meu auxiliar de saúde bucal. Tenho tudo disponível dos meus instrumentais, meus recursos materiais. Preciso pedir a gestão, quais são os instrumentos que eu vou estar utilizando, a reprodução do próprio instrumento, do questionário, e adequar, né, essa rotina no meu exame à realidade local, por exemplo, de uma escola. Qual a hora do lanche, qual a hora que a criança sai da sala para ir lanchar. Então, a gente precisa pensar nisso tudo previamente. Com relação à condução do exame, lembrar sempre dessa definição do local com a questão da iluminação, condições adequadas, né? Treinamento prévio da equipe, seleção e arrumação de todo o meu instrumental, lembrando da questão da biossegurança, do controle de infecção, a posição durante o exame, a necessidade dos pais terem previamente assinado um termo de consentimento livre e esclarecido, e quando houver a identificação de uma situação de urgência ou uma necessidade de tratamento, encaminhar para a unidade de saúde para que aquela criança, por exemplo, que está sendo avaliada na escola, que tem uma necessidade de tratamento, ela seja encaminhada e garantida esse acesso para o tratamento daquela necessidade. Então, pensando que a gente tenha
um monitor, né, que pode ser um auxiliar, que, gente, esse manual estava ainda chamando de ACD, né, mas auxiliar de saúde bucal, técnico de saúde bucal. Mas é porque eu gostei da imagem, que a gente tem uma mesinha aqui com as fichas, com material, e esse monitor vai estar fazendo essa gestão, trazendo a ficha, por exemplo, para o anotador, se acabou aqui aquele, né, já tinha colocado aquela quantidade, o examinador e a pessoa que está sendo examinada, arrumados aí, prontos para a coleta de dados. Então, funções, né, o que é que cada um vai fazer? Lembrando que todos devem estar paramentados, né, para a questão da biossegurança, do controle de infecção. Então, o monitor vai estar com jaleco, se ele está pegando material, por exemplo, ele vai colocar luva, né? Se ele vai fazer escovação, ele precisa também estar usando óculos. Então, ele vai estar manipulando esse descarte, esse material contaminado, colocando na vasilha instrumental, então ele precisa também estar paramentado. Ele vai ser responsável pela lavagem, desinfecção e esterilização dos instrumentais. Esse monitor geralmente vai ser um auxiliar, né? Ou um técnico de saúde bucal. Destinação adequada dos dejetos e pode estar nessa função também de conduzir as crianças na sala de aula ao local do exame. O examinador precisa também estar paramentado, né? A pessoa que vai estar manipulando ali a cavidade bucal, o uso de todos os EPIs, jaleco, máscara, luva, óculos de proteção, não vai tocar em ficha, nem lápis, nem borracha, nem nada, né? Exclusivamente os instrumentais de exame clínico. Ter cuidado durante o exame com as cáries avançadas para não haver risco de exposição por par. Ali no momento, né, a gente gerar dor, desconforto para a pessoa que está sendo examinada. E lembrando da necessidade da calibração intra-examinador. Então, a cada 10 indivíduos examinados, refazer aquele exame. O anotador, ele também vai estar usando jaleco, ele vai manipular exclusivamente lápis, prancheta e ficha. Ele não toca, né, no instrumental. Ele vai estar em frente ou do lado do examinador para que ele possa ouvir bem os códigos. E se o examinador esqueceu de falar o código de alguma unidade dentária ou esqueceu de avaliar algum índice, o anotador ele tem também essa função de chamar a atenção, né, de lembrar a esse examinador. Terminamos a coleta de dados, né? O que é que a gente vai fazer? Temos lá várias fichas, né, de exame. Então, ao final de cada turno, de cada momento que vocês estejam em campo, conferir junto com esse examinador se ficou algum campo em branco, se esqueceu de anotar alguma coisa, para tentar ali, já no momento que você ainda está em campo, recuperar alguma informação perdida. Fazer uma crítica dessas fichas, ver se tem alguma inconsistência, né? No momento que está ali e posteriormente antes da digitação também. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, com Excel para a digitação dessas fichas e formar um banco de dados para tabular esses dados, né? Posteriormente, a análise e elaboração de um relatório técnico e lembrar sempre da implicação ética, da necessidade desse modelo de consentimento livre e esclarecido para que os indivíduos possam ter ciência do que está sendo realizado, né, da confidencialidade desses dados, essa garantia, o sigilo, que ele saiba que esses dados serão utilizados posteriormente, né, para um relatório, para um TCC, uma dissertação, enfim, para apresentação em algum evento. E em caso de menores, né, quem precisa assinar são os pais ou responsáveis. E aqui, gente, só para exemplificar, vocês vão elaborar esse relatório, né, para fins de avaliação desse momento. Então, o que é que a gente tem que colocar minimamente, né? Uma apresentação, uma introdução, os objetivos geral e específico, quais são os problemas na parte da metodologia, né? Problemas estudados nos grupos populacionais envolvidos, se houve um plano amostral, quais foram os índices epidemiológicos utilizados, seus respectivos critérios de diagnóstico de exame, como é que foi essa logística, essa sistemática de exame. Eu posso colocar também os modelos das fichas utilizadas, ficha de exame. Posteriormente, eu tenho a seção resultado, que eu vou apresentar, utilizar tabelas, gráficos, por exemplo, para estar descrevendo os meus resultados. E, por fim, comparar esses resultados com a literatura, com os levantamentos nacionais, o SB Brasil 2003, 2010, né, e que vai acontecer, que a gente vai ter o resultado de 2022, com os levantamentos de Salvador, por exemplo, o último de 2015, então, é interessante que a gente compare também com as metas da Organização Mundial de Saúde e com a própria literatura para ir discutindo os nossos achados e, por fim, recomendar, diante do que foi encontrado,
em relação ao perfil de saúde bucal, o que é recomendado. Essas são as nossas referências, né, que estão disponíveis para vocês também no nosso ambiente virtual. Nos colocamos à disposição para dúvidas, caso vocês tenham. E tem um outro vídeo com orientação também mais direta para vocês sobre a questão das recomendações para o levantamento epidemiológico, todo o material disponível de fichas, de manuais, né? Essas referências estão aí para orientar vocês também. Então, desejamos um ótimo trabalho, que vocês possam fazer um levantamento, que seja muito boa essa experiência de vocês e um grande abraço.